Memórias Póstumas de Brás Cubas, capítulo 38, a 4ª edição. Venha cá jantar amanhã, disse-me o Dutra uma noite. Aceitei o convite. No dia seguinte, mandei que a Sege me esperasse no Largo de São Francisco de Paula e fui dar várias voltas. Lembra-vos ainda a minha teoria das edições humanas? Pois sabei que naquele tempo estava eu na 4ª edição, revista e emendada, mas ainda inçada de descuidos e barbarismos, defeito que, aliás, achava alguma compensação no tipo, que era elegante, e na encadernação, que era luxuosa. Dadas as voltas, ao passar pela Rua dos Ourives, consulto o relógio e cai-me o vidro na calçada. Entro na primeira loja que tinha à mão. Era um cubículo, pouco mais, empoeirado e escuro. Ao fundo, por trás do balcão, estava sentada uma mulher cujo rosto amarelo e bexiguento não se destacava logo à primeira vista. Mas logo que se destacava era um espetáculo curioso. Não podia ter sido feia. Ao contrário, via-se que fora bonita e não pouco bonita. Mas a doença e uma velhice precoce destruíram-lhe a flor das graças. As bexigas tinham sido terríveis, os sinais, grandes e muitos, faziam saliências e encarnas, declives e aclives, e davam uma sensação de lixa grossa, enormemente grossa. Eram os olhos a melhor parte do vulto, e, aliás, tinham uma expressão singular e repugnante que mudou, entretanto, logo que eu comecei a falar. Quanto ao cabelo, estava russo e quase tão poento como os portais da loja. Num dos dedos da mão esquerda, fulgia-lhe um diamante. Crê-lo-eis, pósteros, essa mulher era Marcela. Não a conheci logo, era difícil. Ela, porém, conheceu-me apenas lhe dirigi a palavra. Os olhos chisparam e trocaram a expressão usual por outra, meio doce e meio triste. Vi-lhe um movimento como para esconder-se ou fugir. Era o instinto da vaidade que não durou mais de um instante. Marcela acomodou-se e sorriu. Quer comprar alguma coisa? Disse ela, estendendo-me a mão. Não respondi nada. Marcela compreendeu a causa do meu silêncio, não era difícil, e só hesitou, creio eu, em decidir o que dominava mais, se o assombro do presente, se a memória do passado. Deu-me uma cadeira e, com o balcão permeio, falou-me longamente de si, sobre a vida que levara, das lágrimas que eu lhe fizera verter, das saudades, dos desastres, enfim, das bexigas que lhe escalavraram o rosto e do tempo que ajudou a moléstia, adiantando-lhe a decadência. Verdade é que tinha a alma decrépita, vendera tudo, quase tudo. Um homem que a amara outrora e lhe morreu nos braços, deixara-lhe aquela loja de ouriversaria. Mas, para que a desgraça fosse completa, era agora pouco buscada a loja, talvez pela singularidade de a dirigir uma mulher. Em seguida, pediu-me que lhe contasse a minha vida. Gastei pouco tempo em dizer-lhe. Não era longa nem interessante. Casou? Disse Marcela no fim de minha narração. Ainda não, respondi secamente. Marcela lançou os olhos para a rua com a atonia de quem reflete ou relembra. Eu deixei-me ir então ao passado e, no meio das recordações e saudades, perguntei a mim mesmo por que motivo eu fizera tanto desatino. Não era esta certamente a Marcela de 1822, mas a beleza de outro tempo valia 1/3 dos meus sacrifícios? Era o que eu buscava saber,
interrogando o rosto de Marcela. O rosto dizia-me que não. Ao mesmo tempo, os olhos me contavam que, já outrora, como hoje, ardia neles a flama da cobiça. Os meus é que não souberam ver-lhe. Eram olhos da primeira edição. Mas por que entrou aqui? Viu-me da rua? Perguntou ela, saindo daquela espécie de topor. Não. Supunha entrar numa casa de relojoeiro. Queria comprar um vidro para este relógio. Vou a outra parte, desculpe-me. Tenho pressa. Marcela suspirou com tristeza. A verdade é que eu me sentia pungido e aborrecido ao mesmo tempo e ansiava por me ver fora daquela casa. Marcela, entretanto, chamou um moleque, deu-lhe o relógio e, apesar da minha oposição, mandou-o a uma loja na vizinhança comprar o vidro. Não havia remédio. Sentei-me outra vez. Disse ela então que desejava ter a proteção dos conhecidos de outro tempo. Ponderou que mais tarde, ou mais cedo, era natural que me casasse e afiançou que me daria finas joias por preços baratos. Não disse preços baratos, mas usou uma metáfora delicada e transparente. Entrei a desconfiar que não padecera nenhum desastre, salvo a moléstia, que tinha o dinheiro a bom recado e que negociava com o único fim de acudir à paixão do lucro, que era o verme roedor daquela existência. Foi isso mesmo que me disseram depois. Fim do capítulo 38.